Bom dia, muito obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Agostinho, Bruna, que está aí no estúdio também, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, da Manhã Bandeirantes, uma satisfação estar falando com vocês. A sua descrição é perfeita, Agostinho. O que aconteceu foi isso. Essa conclusão nós já temos na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, aqui em Brasília. Aliás, se mostrou correto nós não termos prematuramente encerrado a CPI, porque se nós tivéssemos encerrado, não se tornaria de conhecimento dos brasileiros um escândalo como este, mais este escândalo que a CPI identificou, que é o caso da Prevent Senior. Eu queria antecipar, Agostinho, que estarei propondo ainda hoje para o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, que mesmo antes da conclusão da CPI, nós possamos encaminhar depois do depoimento amanhã da doutora Bruna, que é a depoente de amanhã, inclusive, sobre o caso da Prevent Senior, trazendo para a CPI as denúncias dos médicos, a nossa pretensão é já encaminhar os autos da investigação que está sendo feita aqui sobre o caso da Prevent Senior para o Ministério Público Estadual de São Paulo, para a Procuradoria-Geral de Justiça, para já corroborar com as informações da força-tarefa que foi montada no âmbito do Ministério Público Paulista. Junto com isso, também, assim que a Assembleia Legislativa Paulista instaurar a sua comissão parlamentar de inquérito, a nossa pretensão é também encaminhar os autos do que aqui nós temos. Olha, eu vi muita coisa gravíssima nessa CPI. Aliás, Agostinho, 600 mil mortos per si já é algo gravíssimo, mas nada assim tão escandaloso como este caso da Prevent Senior. Porque, inclusive, indica, esse caso da Prevent Senior, confirma as suspeitas que nós tínhamos, que, na verdade, nós não temos no Brasil 600 mil mortos pela pandemia. O número tende a ser bem maior, porque muitos brasileiros tiveram sua morte omitida, como relata, como está apresentado neste caso absurdo da Prevent Senior. Absurdo mesmo. Senador, só aproveitando o que o senhor disse agora de início, essa documentação, todo esse material colhido aí pela CPI e que vai balizar a investigação tanto aqui na Assembleia Legislativa quanto por parte do Ministério Público aqui de São Paulo, esse material deve chegar aqui em São Paulo quando? O senhor tem ideia, senador? O que eu proponho, o que eu irei propor ao relator, Agostinho, é que no máximo até a semana que vem, quando nós tivermos todas as informações aqui consolidadas, ou seja, o depoimento prestado pelo doutor Pedro Júnior, o depoimento amanhã da doutora Bruna, que vai apresentar as denúncias que foram formuladas, o dossiê com o conjunto das denúncias pormenorizadas. Então, essa documentação, a ideia é que nós possamos consolidar ainda essa semana e semana que vem já esteja pronta para fazer a entrega ao Ministério Público Paulista para auxiliar nos trabalhos da Força Tarefa. Eu lembro que num dado momento da CPI houve críticas, acho que exageradas, dizendo que a CPI tinha perdido o foco, que estava atirando para todo lado, enfim, não tinha encontrado ainda um rumo. É possível que tenha acontecido isso mesmo, mas é assim que funciona, né? Você tem várias frentes de trabalho. Diga. Agostinho, permite, tem um adágio muito conhecido em Brasília que CPI é o seguinte: a gente sempre sabe como começa, nunca sabe como termina. É isso mesmo. E nesse caso, isso pode ser ruim, pode parecer ruim, né? Em alguns casos, a história mostra que algumas CPIs se perderam mesmo, chegaram a quase nada no final. Mas nesse caso da CPI da Covid-19, o que aconteceu, eu acho que foi exatamente o contrário. As surpresas foram cada vez maiores até se chegar num escândalo que eu não sei se há precedentes. Eu não lembro de ter visto algo parecido como isso, se tudo isso ficar confirmado, de pessoas, pacientes, no meio de uma pandemia. Bom, a gente viu tanta coisa acontecer, superfaturamento, medicamento que não chegou, respirador que foi comprado de forma inadequada. Enfim, tudo isso era meio que previsível, infelizmente, conhecendo a história do país. Agora, essa de um plano de saúde, usar pacientes como cobaias, eu acho que não temos precedente. Eu não lembro de nada parecido com isso, senador.
Eu acho que na história nacional, uma situação como essa, eu não gosto de fazer comparações históricas, mas você fez a melhor referência aí. Usar as pessoas como cobaias de experimentos, o único precedente que se tem disso é em experiências totalitárias, em experiências experiências eugênicas, né? Em experiências desse tipo. Eu não gosto de fazer comparação, mas o similar a isso ocorreu no nazismo. É a experiência histórica que nós temos que apresentar. Não tem como eufemismar esse aspecto. E eu concordo com você, Agostinho. Veja, eu propus essa comissão parlamentar de inquérito em janeiro desse ano. Comecei a coletar assinaturas. O que é que nós investigávamos em janeiro? Ações e omissões do governo no enfrentamento à pandemia. Era esse o escopo primeiro da CPI. Era esse o escopo primeiro. Nós, assim, quando inauguramos a investigação, não imaginávamos onde íamos nos deparar. Nós começamos essa investigação dia 27 de abril deste ano. Nós começamos fazendo as investigações sobre ações e omissões. De repente, nos deparamos, não era só ações e omissões, não era só a campanha anti-vacina e por tratamento precoce sem eficácia comprovada, não era só isso. Nós fomos nos deparando primeiro com um balcão de negócios sendo estruturado no âmbito do Ministério da Saúde. Quando a gente percebe, tem um esquema da Precisa Medicamentos. Quando a gente olha para o lado, aparece a VTC Log. Quando a gente olha para o outro, vem a tal da Davat. Aí nós percebíamos que não era só pessoas morrendo com omissão do Estado. Era pessoas morrendo com omissão do Estado e alguns ganhando dinheiro, roubando no Ministério da Saúde. Aí, quando a gente aprofunda mais um pouco, nos aparece esse caso gravíssimo da Prevent Sanium. Eu acredito, Agostinho, a CPI vai ter um relatório contundente que nós devemos apresentar nos próximos dias. Agora, independente do relatório contundente, há de se convir, se não fosse essa comissão parlamentar de inquérito aqui em Brasília, tudo isso que o Brasil viu nesses 120 dias estariam embaixo do tapete. É isso. Agora temos, como o senhor já disse, o depoimento marcado para amanhã da advogada Bruna Morato e depois na quarta-feira o depoimento do empresário Luciano Hang, dono da Havan. O que a CPI, o que o senhor particularmente espera ouvir desses dois depoentes? Bom, a doutora Bruna é fundamental para fechar a outra ponta da investigação. Nós já ouvimos o doutor Pedro Júnior falando em nome da Prevent Sanium, inclusive admitindo que ocorria a alteração da CID, que é a codificação internacional de doenças, o que é muito grave, não tem amparo nenhum na ciência, isso que ocorria na Prevent Sanium. Nós vamos amanhã ouvir a natureza de todas as denúncias, o que elas diziam. Amanhã, para mim, é um depoimento mais importante da semana, porque nós saberemos todas as denúncias sobre a Prevent Sanium em detalhes. Na quarta-feira, a pedido do relator, nós ouviremos o senhor Luciano Hang. O senhor Luciano Hang tem dois aspectos que precisam de esclarecimento no depoimento dele. Primeiro, nós identificamos que se estruturou uma rede de notícias falsas no âmbito da pandemia. Eram notícias falsas que diziam, por exemplo, o seguinte: tome cloroquina que você não se interna por Covid. Eram notícias falsas que diziam, por exemplo, o seguinte: não use máscaras. Máscaras não são necessárias. Eram notícias falsas que diziam o seguinte: a vacina da Pfizer já matou não sei quantos nos Estados Unidos. Era essa a natureza das notícias falsas. Essas notícias tiveram um papel para agravar a pandemia e para matar mais gente. Pelo que nós temos, inclusive a parte do compartilhamento de informações do inquérito de fake news estruturado no âmbito do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, o senhor Luciano Hang foi um dos financiadores disso. Isso que é necessário que ele esclareça no âmbito da CPI. A segunda natureza da investigação sobre o senhor Luciano Hang é que ele atuou em um esquema de lobby para aprovar uma legislação no Congresso Nacional que favoreceria
os negócios da Precisa Medicamentos, um convênio que a Precisa Medicamentos fez com a Associação Nacional de Vacinas Privadas. São esses dois aspectos que nós gostaríamos de ouvir, ter esclarecimentos do senhor Luciano. Nós estamos ouvindo aqui no Manhã Bandeirantes o vice-presidente da CPI da Covid-19, o senador Randolfo Rodrigues. Senador, por tudo que o senhor já ouviu, que a CPI já apurou, no caso da Prevent Senior, desse escândalo envolvendo a Prevent Senior, que em si já é escabroso, se não acontecer mais nada, já é algo aterrorizante, mas já há um elo seguro, confirmado, entre o que fez a Prevent Senior com o governo federal. Há uma relação de colaboração da Prevent Senior, porque o que se diz é isso: a Prevent queria confirmar a tese de que esse tratamento precoce tinha alguma eficácia, quando o mundo já sabia que não tinha. O mundo inteiro sabia, só nós aqui é que insistimos nisso. Há uma relação, houve uma ação conjunta do governo federal, nesse caso da Prevent Senior, senador? Houve uma espécie de conexão negacionista, Agostinho, que tinha no discurso do presidente da República, que tinha também na atuação de setores da sociedade, sobretudo os planos de saúde, e que tem como principal referência a Prevent Senior. Agostinho, é importante nós destacarmos, nós fazemos uma rápida retrospectiva histórica sobre a pandemia. A notícia da pandemia vem ao mundo ali pelo mês de fevereiro. É no final de fevereiro que a OMS declara estado de pandemia no planeta por conta da disseminação do coronavírus, né? Pois bem, a chegada do vírus no Brasil é em fins de fevereiro, pelo menos oficialmente, em fins de fevereiro e início de março. Naquelas primeiras notícias da chegada do vírus aqui no Brasil, existia uma espécie de consenso. Nós estamos diante de uma situação gravíssima, os brasileiros têm que se unir para enfrentar a pandemia que nos assolará. Pois bem, existia esse consenso. Nós tínhamos, inclusive, na nossa mente, em março do ano passado, aquelas tristes e lamentáveis cenas do que tinha acontecido na Itália, do que estava acontecendo nos outros países. Então já tínhamos notícias da experiência e o Ministério da Saúde, com o ministro Mandetta, estava preparado para isso. Eu lembro, inclusive, de uma reunião do ministro Mandetta, no dia 9 de março do ano passado, com os parlamentares advertindo da gravidade do que vinha. Existia um consenso nacional. Sabe quando foi quebrado esse consenso, Agostinho? No dia 21 de março, do ano passado. Aliás, exatamente nessa data, 21 e 22 de março do ano passado. O senhor presidente da República faz um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão e diz: olha, é o seguinte, não é mais do que uma gripezinha, e tomem cloroquina que resolve tudo. E ataca governadores e prefeitos. Então, o consenso global, o consenso nacional, foi fraturado nesse momento. E aí começamos uma espécie de guerra civil sobre versões de enfrentamento à pandemia. O custo dessa guerra civil do enfrentamento à pandemia, o que foi? Os 600 mil mortos que nós temos hoje no Brasil. O que é mais paradoxal, o que é mais grave de tudo isso, Agostinho, é que aquele que tinha a obrigação de unir contra um adversário comum, que era o vírus, naquele momento nos dividiu. A partir daí, aqueles que defendiam a tese da cloroquina passaram a advogar conjuntamente essa tese da cloroquina. E aí é nesse contexto que se encaixam os experimentos feitos pela Prevent Senior. Então, claramente houve uma conexão entre a ação do governo federal, o discurso negacionista do presidente da República e a atuação de agentes privados, como é o caso da Prevent Senior. Nós estamos conversando com o senador Randolfo Rodrigues. Senador, essa nossa entrevista está sendo retransmitida também pelo portal UOL, além dos demais veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Senador, no começo se imaginava, acho que todos nós imaginávamos, que era só uma questão de ignorância mesmo, de negacionismo puro e simples. Ignorância e negacionismo. Mas toda essa cadeia que o senhor descreveu agora
partindo da palavra do presidente, que tem um peso importante, né? Um presidente da República, o que ele fala, ele movimenta, né? Ele faz com que as pessoas sigam o que ele diz, ou deveriam seguir o que diz o presidente de uma nação como o Brasil. Mas a partir das falas do presidente, se viu que se formou uma rede de interesses, como o senhor mesmo disse. Foi mais negacionismo, mais ignorância ou foi mais interesse econômico que movimentou isso? Porque aí tinha o fabricante que fazia o medicamento, aí tinha o plano de saúde que obrigava, pelo que se diz, os seus profissionais a prescreverem o medicamento. Então eu pergunto para o senhor, foi mais negacionismo, mais ignorância mesmo ou foi uma rede de interesses visando o lucro? Mais uma vez, vou me socorrer à história, para a história recente, para relatar essa situação, Agostinho. Veja, março até abril, maio, mesmo os que defendiam o tratamento precoce, a cloroquina, isso não tinha eficácia, isso aí não tinha comprovação na ciência, não tinha assento na ciência. Mas, vamos lá, nesse período, não existia assim, nenhum outro caminho, não existia nenhum outro... O vírus era uma novidade. Pode ser, inclusive, advogado, pode-se advogar a favor dos negacionistas, dizendo que naquele momento não havia consenso na ciência sobre aquela forma de enfrentar a pandemia. Então, qualquer forma era válida, né? Só que isso muda a partir de maio, junho do ano passado, quando a Organização Mundial de Saúde diz que cloroquina e outros não tinham eficácia, que a eficácia era uso de máscara, que a eficácia era medidas de isolamento, eram essas medidas, não existia outra alternativa, e ao contrário, a cloroquina poderia ter efeitos adversos gravíssimos para o organismo. A partir daí, insistir nessa tese passou a ter uma correlação com uma outra, com a situação para oferir vantagens econômicas. Tanto é que, a partir daí, entraram os laboratórios, como a CPI já diagnosticou, como é o caso da VitaMedic. Esse laboratório passou a anunciar nos principais jornais do país, passou a fazer anúncio da eficácia dos medicamentos dele próprio. Passou a financiar grupos de médicos que advogavam e defendiam esse tipo de tratamento. E, com isso, os lucros desse laboratório saltaram em mais de 1000% do ano de 2019 para o ano de 2020, sobretudo em relação à comercialização da ivermectina. Então, nós temos o nexo causal de que laboratórios farmacêuticos lucraram, ganharam dinheiro com os tratamentos que não tinham eficácia. Mais que isso, a gente percebe uma mudança de discurso de muitos daqueles que, em 2020, eram negacionistas. Em 2021, subitamente, resolvem defender vacina, mas não defender as vacinas que, de fato, estavam no mercado, né? É o caso, por exemplo, do deputado Ricardo Barros. O deputado Ricardo Barros tem várias declarações públicas dizendo que, defendendo a imunidade de rebanho, defendendo o uso da cloroquina, dizendo que todas as pessoas tinham que se infectar, criticando a vacina. Quando chega no ano de 2020, 2021, ele começa a defender a vacina. Mas qual a vacina que ele estava defendendo? A vacina da Precisa. Por que a vacina da Precisa? Porque a instituição garantidora da vacina da Precisa era uma instituição fake, chamada Fibbank, uma instituição garantidora com nome de banco, que não era banco, que o principal sócio dessa instituição era o senhor Marcos Tolentino, amigo de 40 anos do deputado Ricardo Barros, declarado por ele próprio. E nós descobrimos que a Precisa é um conglomerado de golpes no erário público, que alguns golpes não se concretizaram e outros deram certo. Então, o objetivo de toda essa turma foi o dinheiro, né? Sabe aquela música do Cazuza? A força da grana, que às vezes ergue, mas sempre destrói coisas belas. Então, foi esse o objetivo e a atuação desse grupo negacionista. Era negacionista quando convinha o negacionismo. Defendiam vacina quando viam a possibilidade de ganhar dinheiro sobre vacina. E qual vacina defendiam? Da Pfizer? Da Janssen? A Coronavac? A AstraZeneca? Não. A vacina da Precisa, a da VAT, as vacinas que poderiam possibilitar ganhar dinheiro às custas dos cofres públicos.
Senador Randolfo Rodrigues, me parece que o ministro Marcelo Queiroga, acho que ele já foi depor 2 vezes, se eu não estou enganado, 2 vezes, como convidado, né? 2 vezes. 2 vezes. E me parece que haverá uma terceira, a possibilidade de uma terceira visita do ministro Queiroga à CPI da Covid. E eu tenho a impressão, não sei se o senhor concorda, que do primeiro depoimento até esse próximo, que será o terceiro e último, mudou bastante a imagem que todos nós temos do ministro Queiroga, que veio depois de uma terra arrasada do ex-ministro Pazuello. Ele, como médico, como alguém da saúde, se imaginava que ele teria uma outra postura. Até teve no começo, mas de uns tempos para cá deu uma descambada terrível o ministro Marcelo Queiroga. É possível que o ministro Marcelo Queiroga, nesse terceiro depoimento, ele saia da CPI como investigado, senador? Agostinho, o ministro Queiroga sujou bastante o jaleco, desde a posse dele no Ministério da Saúde até agora. Ele, de fato, assim, ele iniciou no Ministério da Saúde com os nossos melhores, alimentando nossas melhores esperanças. Porque depois da gestão Pazuello, nós imaginávamos, não pode ter nada pior do que foi isso, que foi a tragédia da gestão Pazuello. E o ministro Queiroga, inclusive, começou bem, aqui de convir, defendeu o uso de máscaras, chegou a dizer, eu participei de uma conferência no depoimento do ministro Queiroga, o primeiro depoimento, ele chegou a dizer, olha, máscaras são tão eficientes quanto vacinas. Então, defendeu o uso de máscaras, defendeu, assim, a vacinação. Sob a pressão da CPI, a média de vacinação dos brasileiros aumentou. Então, começou bem. Só que de uma hora para cá, pressionado pelo negacionismo, ele não teve disposição ele não teve força, ele não teve força e eu diria até um pouco de dignidade para sustentar a doutora Luana Araújo na Secretaria Nacional de Combate à Covid, porque ela era uma técnica habilitada para tal. Ele suspendeu a vacinação de crianças e adolescentes e ainda não restabeleceu em definitivo. E eu acho que a passagem mais triste é essa passagem dele por Nova York, fazendo gesto obsceno para os brasileiros, comendo pizza na calçada, se infectando e provavelmente infectando outros em país estrangeiro. São essas razões que nos levam a analisar a possibilidade do ministro Queiroga ir de novo na CPI. Nós temos uma circunstância. Nós esperamos um pronto restabelecimento do ministro, que agora está infectado, e tem o calendário da CPI. Para nós, para mim em especial, o ideal seria terminar a Comissão Parlamentar de Inquérito com a nova inquirição do ministro Queiroga. Agora, vamos ver se isso também se ajusta com o quadro de infecção e quanto tempo ele terá que ter de quarentena para a sua recuperação, que nós desejamos e rogamos que seja breve. Mas o senhor descarta a possibilidade de, ao final dessa nova presença do ministro Queiroga, desse novo depoimento à CPI, o senhor descarta a possibilidade de que ele saia de lá como investigado, senador? Eu acho que não dará mais tempo dele ser investigado. A chance enorme é dele sair como indiciado. Até um ponto a mais. O ministro iniciou essa comissão parlamentar de inquérito, viu como assim, como um sopro de esperança para nós. Ele pode terminar nessa comissão parlamentar de inquérito eventualmente como um indiciado, sobretudo a partir da decisão dele de negar a vacina a crianças e adolescentes, algo que está pactuado e consensuado em todo o planeta. Eu conversei esse final de semana aqui na Rádio Bandeirantes com o procurador-geral aqui do Ministério Público de São Paulo, Dr. Sarrubo, e ele dizia que o que vai se apurar aqui é tudo o que aconteceu envolvendo a Prevent Senior, lógico, mas ele falava em crime de homicídio. Ele não mediu o peso da palavra e classificou como homicídio, se tudo for confirmado, né, o que aconteceu na Prevent Senior. O senhor considera também que já está caracterizado crime de homicídio em relação aos pacientes que foram medicados, tiveram esse tratamento precoce e ineficaz e muitos acabaram morrendo e outros com sequelas? O senhor considera que se trata mesmo de crime de homicídio, senador?
É uma das hipóteses de enquadramento que nós estamos analisando, o tipo do homicídio, o tipo, sobretudo, do homicídio doloso. Que, assim, nós não estamos identificando até agora a intenção de matar, mas o que pode ter levado à morte alguns dos pacientes da Prevent Senho se encaixa no tipo penal do homicídio doloso, que é uma das hipóteses de enquadramento penal ao final do indiciamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pelos elementos que temos hoje, repito, ainda não fechamos toda a investigação da Prevent Senho, mas pelos elementos que temos hoje, indica e caminha para isso. É diferente do caso da Precisa. A Precisa nós já fechamos, no caso da Precisa Medicamentos já fechamos todo o escopo de investigação. No caso da Precisa Medicamentos ocorreu uma coletânea de crimes, tráfico de influência, corrupção passiva, corrupção ativa, advocacia administrativa, né, fraude em licitação. Então, tem um conjunto do perfil penal presente no caso da Precisa Medicamentos. Não é o caso ainda da Prevent Senho, ainda falta fecharmos, mas a hipótese principal, de todos os tipos penais, a hipótese principal que estamos investigando é a hipótese do homicídio doloso e tem todos os elementos que apontam para isso. Senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid-19, só para a gente encerrar, e eu quero agradecer demais a sua simpatia, a sua presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, o fim da CPI. Bom, ela pode ser estendida até novembro, né? Existe essa possibilidade legal, mas se falava em encerrar agora, nesse mês de outubro, final de setembro, começo de outubro. Mas os fatos vão surgindo e talvez haja necessidade, já se comenta em Brasília, talvez a necessidade do prolongamento da CPI, mas de outro lado, estava lendo agora pela manhã que parece que é uma pressão dos senadores para que esse relatório seja concluído antes de qualquer outro prolongamento dos trabalhos. Como é que está isso, senador? Até quando vai a CPI, se é que dá para dizer isso já? Agostinho, desde algum tempo eu parei de definir data para encerramento da CPI, por duas razões. Primeiro, porque é o seguinte, a cada novo fato, isso impõe mais uma necessidade de investigação. Veja que nós tínhamos indicado o fim da CPI no dia 23 de setembro. Nós já estamos quase 2 semanas depois do dia 23 de setembro, uma semana depois do dia 23 de setembro, iremos até a primeira semana de outubro, pelo menos. Né? Então, a gente aponta uma data de encerramento, aí surge o caso da Prevent Senho, como surgiu. A gente aponta um encerramento, aí surge, como nós tínhamos requisitado, a busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos. Então, eu tenho dito o seguinte, enquanto tiver bambu, tem flecha. A data, nós temos uma data limite para a conclusão. A data é o início de novembro, é o dia 1º de novembro. Eu acredito que nós não vamos usar todos os poucos dias que nos restam. Já estamos entrando, depois de semana, já entraremos no mês de outubro. Acredito que o ideal será nós termos essa semana de depoimento, talvez um ou outro depoimento ainda na semana que vem, e na semana seguinte concluímos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mesmo porque, não quero marcar data, mas salvo, Agostinho, se não surgir mais fatos novos, nós estamos com quase todas as linhas de investigação conclusas. Ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, o esquema de corrupção que se instalou no âmbito do Ministério da Saúde, principalmente a partir do esquema da Precisa Medicamentos e da VTC Log, e terceiro, o caso da Prevent Senho. Dessas 3 linhas de investigação, a que falta fechar todas as pontas é o caso da Prevent Senho. Em relação às outras 2, nós já temos esses pontos de investigação conclusa. Eu advogo que nós possamos ter os depoimentos dessa semana, ainda possamos ouvir alguém relacionado à empresa VTC Log, que é um outro esquema de corrupção que existiu no âmbito do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco, e, se for possível, se o tempo permitir, e a quarentena que ele estiver imposta a ele também permitir, ainda o ministro Marcelo Queiroga, e aí concluiríamos. Salvo, repito,
salvo que se não tiver fatos novos, concluiríamos a comissão parlamentar de inquérito. Perfeito. E só para terminar mesmo, senador, no caso do ministro Marcelo Queiroga, se for possível, como o senhor falou, se ele se recuperar a tempo, enfim, e ele será ouvido pela terceira vez, o senhor não descarta a possibilidade dele sair, inclusive, como indiciado dessa sessão aí da CPI, desse depoimento. E aí, no caso do ministro Queiroga, se isso acontecer, o mais grave é o quê? Foi o fato dele suspender a vacinação dos adolescentes, dele ponderar e considerar não obrigatório o uso de máscara. O que dessa nova fase do ministro Queiroga, fase terrível, o que mais escandaliza o senhor e o que mais grave nessa ação, nessa falta de ação do ministro? Agostinho, tem 3 fatos sobre nossa análise. Primeiro, a demissão da doutora Luana Araújo, é óbvio, a demissão da doutora Luana é um ato discricionário da administração pública, mas foi um ato claramente para atender o negacionismo. Esse é o primeiro, temos o liame em relação a este fato. O segundo as várias vezes que o próprio ministro cedeu às pressões advindas do presidente da República. E o terceiro, como você aqui aponta, o caso da suspensão da vacinação de crianças e adolescentes. Eu rogo por 2 coisas, Agostinho. Primeiro, que o ministro se recupere. Segundo, que ele possa ser claro e contundente no âmbito da comissão parlamentar de inquérito para não concluir a CPI como um indiciado. Para isso, o que é fundamental? O ministro tem que resolver, por exemplo, essa pendenga. Não existe assento na ciência e não existe assento em nenhum lugar do planeta esta tese de não vacinar crianças e adolescentes ou impor condições para a vacinação de adolescentes. Não existe um local em que os humanos estão sendo vacinados que essa tese prevaleça. Tem vacina. É mais fácil o ministro dizer o seguinte: olha, nós não temos vacinas, nos ajudem aí. Mas o ministro tem que claramente... Eu aqui advogo, eu repito, eu não gostaria de terminar a CPI com o atual, é mais trágico que a tragédia. O ministro da Saúde o atual ministro da Saúde terminar a CPI como indiciado. O que é que precisa para ele não ser indiciado? Eu vou me permita aqui a dica para não ser indiciado. Ele dizer claramente a possibilidade de retornar, de garantir a vacinação de todas as crianças e adolescentes. 2, ele assegurar quantas vacinas nós teremos para os brasileiros já para o ano que vem, seja para a terceira dose, seja para a vacinação anual, porque o vírus ele não foi embora, ele não deixou de conviver conosco. Nós temos que ter uma previsão de vacinação também o ano que vem. O governo federal e o ministro da Saúde têm que dizer isso para ele. Então, como dizem que quem aconselha amigo vai aqui a dica. Para não ser indiciado, essas 2 garantias o ministro tem que dar à comissão parlamentar de inquérito. O que convenhamos não é esperar demais de um ministro da Saúde, né? Convenhamos, não é nada que seja de outro mundo, que não seja o mínimo desejável. Então não precisa, se o ministro estiver nos ouvindo, não precisa se esforçar muito, senhor ministro. É só isso. Nós queremos que garanta a vacinação de todas as crianças e adolescentes do país, que é o que está acontecendo em escala global, e que diga qual é a programação de vacinação de brasileiros para o ano que vem. Se não tiver isso, aí eu sinto muito. O ministro sairá da CPI indiciado. Senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid-19, foi um prazer mais uma vez conversar com o senhor. Muito obrigado pela atenção com a Bandeirantes e uma boa semana e semana produtiva para todos nós. Tá bom, senador? Semana abençoada para todos nós. Sempre uma satisfação falar com você, falar com o Datena, falar com o Grupo Bandeirantes. Um abraço, bom dia. Abração. Senador Randolfo Rodrigues.